Sabe, a formação de um médico é uma das coisas mais críticas para nossa sociedade. Mas e se o modelo que a gente usa para isso estivesse, sei lá, meio quebrado? Hoje a gente vai conhecer uma abordagem que usa dados e tecnologia para construir os médicos do futuro, através da plataforma EducMed. Essa pergunta aqui é fundamental. A tecnologia médica avança numa velocidade incrível, né? Mas será que a formação dos nossos médicos está conseguindo acompanhar esse ritmo? Bom, os dados sugerem que talvez exista uma desconexão bem perigosa aí no meio. E esse número aqui, nossa, ele mostra o tamanho do problema. Pensa só, quase 8 em cada 10 faculdades de medicina admitem que têm falhas sérias no seu treinamento. Isso não é um probleminha que precisa de um ajuste pequeno, não. É um baita alerta de que a base da nossa saúde no futuro pode estar em risco. Ok, mas então, onde é que o sistema está falhando exatamente? Para a gente conseguir encontrar a solução, primeiro a gente precisa dissecar o problema. Vamos identificar os pontos fracos na formação médica mais tradicional. O primeiro grande obstáculo é tipo uma ponte quebrada entre a teoria e a prática. De um lado, você tem a sala de aula cheia de livros, de conceitos. Do outro, o paciente, ali no leito do hospital. O problema é que, muitas vezes, esses dois mundos simplesmente não se comunicam. E esse ensino todo fragmentado aparece de 3 jeitos. A teoria fica parecendo uma coisa super abstrata, longe da realidade do hospital. As matérias são ensinadas cada uma na sua caixinha, como se o coração não tivesse nada a ver com os pulmões. E, no fim, a experiência prática com pacientes de verdade acaba sendo bem limitada. O resultado disso? Uma base de conhecimento cheia de buracos. O segundo desafio é o feedback inconsistente. Um estudante de medicina precisa de orientação muito precisa para poder evoluir. Mas o que acontece quando esse retorno é vago, chega tarde demais ou simplesmente não chega? É como tentar aprender a dirigir com um instrutor que só fala você foi bem ou você foi mal uma semana depois da aula. Não adianta muito, né? Sem uma correção ali na hora específica, o estudante de medicina continua repetindo os mesmos erros, sem nem saber direito o que precisa consertar. E tudo isso junto leva a gente para o terceiro problema. Como é que se mede o progresso de verdade? Além das notas nas provas teóricas, como a gente pode garantir que o estudante está realmente pronto para tomar decisões que afetam a vida de outras pessoas? E qual é o resultado de um sistema assim? Insatisfação. 65% dos próprios estudantes sentem que a formação deles não os prepara como deveria. É um número super alarmante que vem de dentro do sistema, de quem está vivendo isso na pele. Mas e se a gente pudesse usar a tecnologia para consertar essas falhas todas? É exatamente aqui que entra uma nova solução. Uma que troca a incerteza por dados e que constrói um caminho de aprendizado bem mais personalizado e inteligente. O coração dessa solução é o que a gente chama de plataforma de inteligência. Pensa nela como se fosse um tutor pessoal digital. Ela consegue juntar a teoria dos livros com simulações práticas e usa dados para fazer um verdadeiro raio-x do aprendizado de cada aluno, apontando exatamente onde estão as dificuldades. A transformação aqui é radical. A gente deixa para trás um modelo todo quebrado, baseado em fragmentos de conhecimento e feedbacks meio aleatórios, e abraça um sistema integrado, onde o progresso é medido por dados e a prática é feita em simulações ultra-realistas. E essa nova abordagem se sustenta em 3 pilares. Primeiro, um diagnóstico cognitivo que consegue entender como cada aluno pensa. Segundo, uma evolução que é guiada por dados, mostrando o progresso passo a passo. E terceiro, uma preparação muito mais eficiente para os exames, porque ela foca exatamente nas habilidades que precisam ser melhoradas para os desafios do mundo real. Ok, tudo isso parece ótimo, mas como é que funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada no ciclo de aprendizado que essa plataforma propõe. É um ciclo de 5 passos, bem simples de entender. O aluno começa se preparando online, estudando a teoria. Depois, ele parte para a ação, construindo e enfrentando cenários clínicos simulados. Durante essa prática, cada ação é avaliada. Logo em seguida, vem o debriefing, que é um feedback super estruturado e detalhado sobre o desempenho. E, por fim, a reflexão pós-prática, que é onde o aprendizado realmente se consolida. É um ciclo que nunca para. E para fazer esse ciclo todo girar, 5 módulos trabalham juntos. Um é responsável pelo conteúdo e pelo sistema de aprendizado, outro pelas simulações, tem também um banco de questões, um módulo que traça o perfil cognitivo de cada um e, finalmente, o cérebro da operação, o painel de analytics que coleta os dados de todas as áreas e gera insights valiosos sobre o desempenho de cada aluno. A teoria é muito promissora, mas a pergunta que realmente importa é: isso funciona na vida real? Então, vamos aos resultados.
O que os números revelam sobre o impacto desse novo modelo? O primeiro número já é impressionante: 95% de aprovação e satisfação. Isso mostra que tanto os alunos quanto os professores veem um valor imenso em um sistema que consegue personalizar e otimizar o aprendizado de verdade. E os ganhos vão muito além da satisfação, viu? O treinamento se torna 23% mais eficiente, o que significa bem menos tempo desperdiçado. A análise cognitiva melhora o desempenho em 15% e as avaliações ficam 18% mais precisas. No fim das contas, isso significa médicos mais bem preparados e em menos tempo. No final, a ideia central é esta: não é apenas ensino, é um sistema completo de avaliação e inteligência para a educação médica. A grande sacada é entender que o objetivo não é só transmitir informação, mas sim construir competência de uma forma inteligente e, mais importante, mensurável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se um aprendizado guiado por dados pode revolucionar uma área tão crítica como a medicina, imagina só o potencial disso em todas as outras profissões. Será que a gente está olhando para o futuro de toda a educação? A resposta, ao que tudo indica, parece estar nos dados.